Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Gisele Maués e nessa aula eu vou te ensinar a fazer uma molde base de blusa com pence aqui na frente e nas costas, ok? Então essa modelagem, ela vai ser uma modelagem muito importante para as próximas aulas que vão vir aqui no canal, porque a gente vai conseguir fazer vestido tubinho com essa modelagem, fazer o recorte princesa, fazer transferências de pences, né? De diferentes posições. Então vai ser aí um leque de opções que a gente vai ter com base nessa modelagem, ok? Então vamos lá começar a nossa aula de hoje. Bom, esse material aqui tá disponível para você baixar, tá? E imprimir. Ele é uma tabela para você colocar todas as suas medidas quando você for fazer, né, a retirada das medidas. E esse material também tem uma aula aqui no canal onde eu ensino a tirar as medidas de forma correta, tá? E inclusive é nessa aula, na descrição desse vídeo, que esse material tá. Você pode clicar no link lá e baixar. De qualquer maneira, eu vou deixar o link dessa aula e desse material aqui embaixo na descrição dessa aula agora, ok? Então aqui eu tenho todas as medidas. E eu anotei aqui as medidas que eu vou precisar para a aula de hoje, tá? Bom, as medidas de circunferência são medida de busto, cintura e quadril. Lembrando que as medidas de circunferência eu vou dividir por 4 e vou acrescentar a folga de vertibilidade. Para a didática dessa aula, eu vou usar 1 centímetro de folga de vertibilidade. Então, eu vou somar com 1/4 da minha medida. Então, as medidas que eu vou trabalhar são essas aqui, já com a minha folga de vertibilidade, ok? A folga de vertibilidade, ela é uma medida, né, um acréscimo que nós colocamos na medida original para a roupa não ficar agarrada ao corpo. A outra medida de circunferência importante vai ser a medida do braço, ok? Essa medida do braço nós vamos usar para achar a medida da nossa altura de cava. Quando chegar nessa parte aqui na aula eu vou explicar para você. As outras medidas são ombro, distância do busto, altura do busto, altura da cintura, que também é conhecida como altura do corpinho, né, ou altura de blusa, altura do quadril e também quando chegar no momento da gente colocar a pence na cintura, eu vou explicar aqui como chegar na medida certinha da sua pence, tá? De acordo com as suas medidas. Então, tem um cálculo aqui que eu vou ensinar no momento correto aqui da aula. Só não vou explicar agora só para não confundir você, tá ok? Então, essas aqui são as medidas necessárias pra gente começar a fazer o nosso molde de blusa. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui no meu papel, tá? Eu dobrei ele aqui de comprido. E ele tá dobrado aqui, ó, em 2 partes, tá? Nessa primeira parte aqui eu vou trabalhar a frente e depois eu vou trabalhar as costas. É sempre bom você começar primeiramente com a frente, tá? E aí a costa você vai ver que vai ser muito mais rápido e mais simples, porque algumas medidas que nós vamos achar aqui na frente a gente já vai usar na costa e aí não vai precisar fazer cálculo nenhum. Bom, então eu começo fazendo aqui 2 retas, uma na horizontal e a outra na vertical. Essas retas são perpendiculares. Nessa minha reta aqui, horizontal, eu vou fazer a marcação das alturas do meu corpo, certo? A primeira altura que eu vou colocar aqui vai ser a altura de corpinho, né? Que no caso é a altura da cintura. Então eu vou marcar aqui a minha altura de cintura. Eu vou só fazer uma marcação, porque depois eu vou explicar algo muito importante aqui em relação a essa marcação da cintura da frente, tá? Vou deixar aqui marcadinho 43, que é a minha altura de corpo. E aqui eu já vou marcar a minha largura. Então, nessa linha aqui eu trabalho altura e nessa outra aqui eu trabalho largura. Nessa linha de largura eu vou trabalhar com a medida do meu busto, porque teoricamente a medida do busto é a maior medida acima da cintura, ok? Então eu peguei aqui 1/4 do meu busto com mais 1 centímetro, eu tenho 24,5. Então eu venho aqui, posiciono a fita ou a régua e marco aqui
24,5. Então aqui eu vou fechar esse retângulo com as medidas do meu comprimento e as medidas e a medida do meu busto. Agora aqui na cintura, essa medida de altura de corpo, como eu já tinha dito pra você, ela é 43, ok? Então bem aqui tá a minha linha da cintura. Acontece que aqui na lateral eu vou acrescentar uma pence de 3 centímetros. Como eu vou colocar uma pence aqui de 3 centímetros, eu preciso colocar esses 3 centímetros abaixo da minha linha da cintura. Por quê? Porque quando eu fechar a minha pence aqui da lateral, a linha da cintura vai subir e ela vai voltar, vai ficar na posição correta, certo? Então, bem aqui, ó, que é 43, eu vou acrescentar mais 3. Se você quiser colocar uma pence de 2 centímetros, você vai acrescentar aqui na sua linha de cintura mais de 2 centímetros, certo? O quanto de pence você colocar aqui de abertura de pence, você vai ter que acrescentar aqui na linha da cintura. Porque se não fizer isso, se você deixar a sua altura normal e colocar uma pence aqui, quando a pence for fechada, a altura vai subir e não vai bater com o molde das costas, porque o molde das costas vai ser construído sem pence. Então a altura dele já vai ficar certinha aqui no 43, no meu caso, certo? Então eu coloco aqui 43 e vou acrescentar mais 3 centímetros, que é 46. E é essa linha aqui de 46 centímetros que eu vou esquadrar. É essa que vai ser a minha linha de cintura. Eu vou concluir aqui com esse outro esquadro para ficar mais certinho, tá? Então, posicionei aqui certinho e vou terminar aqui a minha linha. Então, bem aqui, ó, eu tenho a posição real da minha altura de cintura. Só que coloquei aqui o acréscimo da pence. Agora, eu vou marcar aqui a minha altura de quadril. Então, a partir da cintura, eu vou marcar 20 centímetros, que é a minha altura de quadril. Então, bem aqui, eu vou puxar aqui essa linha perpendicular. Agora, como eu já tinha marcado aqui a minha medida de busto, né? 1/4 do busto, eu vou fazer também a marcação aqui na linha da cintura e na linha do quadril. Essa medida é 24,5. Marco aqui 24,5 e aqui também 24,5. E agora eu vou fechar aqui o meu retângulo. Bom, fechar o retângulo com as marcações da altura é a primeira etapa da nossa modelagem. O próximo passo agora é fazer o decote. Bom, eu vou botar aqui uma medida de afastamento aqui, tá? De decote de 6 centímetros. Então, daqui pra cá eu marco 6 centímetros, que é uma medida padrão para afastamento de decote. E eu vou descer aqui também 8 centímetros, que é uma medida padrão para decote, certo? Então, quando você for fazer o seu decote, se você quiser botar a sua medida exata aqui, você tira aqui a medida do pescoço. Você tira aqui a medida do seu pescoço com a fita em pé, e aí você divide essa medida em 6, ok? Isso se você tiver um pescoço mais largo, você achar que esse 6 vai ficar muito próximo. Só que tem algo muito importante para dizer, que é o seguinte: essa modelagem, ela é uma modelagem base, tá? Muito dificilmente a gente vai construir uma blusa com esse decote tão justo ao pescoço. Então ele vai ser só uma referência. Você pode aumentar aqui, retraçar esse decote, abrindo mais aqui esse distanciamento, ok? Então, só para a construção do molde, não vai ter problema nenhum você deixar essa medida padrão de 6 e de 8, ok? Então, fiz aqui a minha marcação e agora, com a ajuda da régua, da minha régua de curva francesa,
eu vou fechar aqui, unindo os pontos, tá? Posiciono a régua de uma maneira que encontre aqui os dois pontos e fecho aqui. Vou fechar com o piloto. Pronto, então o meu decote aqui já tá ok. Agora eu vou marcar aqui o meu ombro. O meu ombro tem 11 centímetros. Então, eu vou vir aqui, primeiramente, nessa linha normal, né? E marco 11 centímetros. A partir dessa marcação, eu vou descer aqui uma reta de 4 centímetros para baixo. Então, bem aqui eu tenho 4 centímetros. E eu vou pegar esse ponto e vou ligar aqui em cima no meu decote. Eu tô fazendo nesse momento o meu rebaixamento de ombro. Certo? Eu tô fazendo aqui o rebaixamento de ombro. E esses 4 centímetros aqui de rebaixamento é uma medida padrão, tá? Então, você pode colocar aí que vai dar certo para as suas medidas também, ok? Só que como eu fiz aqui uma inclinação, se eu for conferir daqui pra cá, não vai ter mais 11. Vai ter um pouquinho mais de 11, por quê? Porque eu fiz uma reta inclinada, tá? Então, eu vou vir aqui e vou marcar novamente aqui 11 centímetros. Vou deixar a minha medida de ombro com a medida certa, ok? E agora sim eu traço com o piloto aqui. Bom, então agora meu ombro tá certinho com o rebaixamento e com a medida certa de 11 centímetros. Então, olha só, esse restante aqui eu posso apagar, tá? Feito isso, o próximo passo é eu achar a minha altura de cava. Bom, para eu achar a minha altura de cava, eu vou precisar da minha medida de braço. E é nessa posição aqui, ó, entre o ombro e o cotovelo, que eu vou achar a medida dessa circunferência aqui, bem do meio do braço, certo? Não é próximo às axilas, nem é próximo ao cotovelo, é bem no meio, tá? Então, você vai tirar essa circunferência aqui e vai anotar. No meu caso aqui deu 28. Eu vou pegar a minha medida de braço, vou dividir por 2, vou achar o resultado, que aqui deu 14, e vou somar com 4 centímetros. Esses 4 centímetros aqui é uma medida padrão para somar, tá? Independente de qual for a sua medida de braço, você acrescenta 4 centímetros. Por quê? Porque se você não acrescentar esses 4 centímetros, a cava vai ficar muito apertada, muito justa. E aí você não vai conseguir, né, colocar manga, não vai conseguir fazer muita coisa, vai ficar muito apertada. Então, esses 4 centímetros, digamos assim, que é a nossa folga de vestibilidade padrão para cava, certo? Então, 14 com mais 4, 18. Então, a partir daqui, eu vou acrescentar 18. Ó, eu vou posicionar a fita aqui e vou marcar 18 bem aqui, ó, tá? Então, é a partir da queda do meu ombro, do final do ombro, que eu marco 18. E agora, eu vou esquadrar aqui essa reta, tá? Então, como é que eu faço? Pego o meu esquadro. Como eu fiz um pontinho aqui, eu vou alinhar com ele e com a minha reta daqui, ó, da minha horizontal. Bom, colocando aqui a régua bem alinhada, ó, tá bem certinho aqui, tá? Posicionada aqui no meu ponto, eu posso vir e traçar a minha linha de cava. Bom, agora eu vou achar essa distância aqui, ó, desse ponto até aqui a minha linha, tá? Eu posso fazer assim, fazendo um esquadramento aqui, tá? Achando essa distância aqui. Então, eu posso vir aqui e medir. Deu 8,1. E aqui eu ponho 8,1. E marco aqui. E agora eu vou fechar aqui, fazer uma reta. Dessa maneira. Então, agora, eu vou pegar essa altura de cava aqui, que é 18, e vou dividir por 3, certo? E eu vou marcar apenas 1/3
dessa medida aqui nessa linha, que é bem aqui em cima, ó. Então, eu venho aqui no 6 e marco 1/3, ok? 18 dividido por 3 vai dar 6, marco apenas 1/3. Então, aqui eu tenho 6 centímetros. Agora, eu venho para o restante que sobrou, né? Que dá 12, e vou dividir novamente por 3. Então, 12 por 3 é 4. Então, eu venho aqui no 4, marco, pontinho aqui, e aqui novamente 4, ok? Então, eu dividi aqui em 3 partes iguais de 4 centímetros. Agora, vai começar aqui o tracejado da cava, certo? O que eu vou fazer? Nesse primeiro ponto, eu vou entrar aqui 1,5 centímetro, fazendo uma reta perpendicular. Então, eu posiciono aqui no 1,5 e faço uma retinha aqui de 1,5 centímetro, ok? Então, eu entrei aqui 1,5 centímetro. Aqui no final, porque a cava vai vir fazer esse desenho, certo? Aqui eu vou marcar 1 centímetro. Por quê? Porque a minha medida real é daqui até aqui. Esse 1 centímetro aqui é a minha folga de vertibilidade. E eu não preciso morrer com a cava até a folga de vertibilidade, eu posso morrer com ela até aqui mesmo na minha medida real. Então, o final da minha cava vai ser aqui nesse ponto, tá? Então, agora, com a ajuda da minha régua de cava, tá? Essa régua aqui, ela tá também disponível para você baixar e imprimir. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, junto com essa outra aqui também, tá? Com essa outra também que nós vamos usar depois para traçar o quadril. Então, é bem legal você ter, porque facilita muito aqui. Bom, agora a gente vai apenas ligar os pontos, tá? Então, eu vou começar ligando daqui até aqui, assim, 1,5 centímetro. Não precisa eu fazer isso aqui, ó, tentar enquadrar a régua aqui, não. Eu vou fazer por parte. Então, eu vou começar aqui, aí a minha retinha curva vai bater aqui nesse 1,5 centímetro. Eu vou pular esse aqui do meio e daqui eu vou passar por aqui, pelo último ponto, certo? E daqui do último ponto eu vou vir fazendo uma curva e morrendo bem aqui no final da cava, certo? Então, vamos lá. Então, eu venho aqui, posiciono e, ó, ligo os pontos, ok? Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui, enquadrando esses dois outros pontos. Pronto. Agora, eu vou finalizar aqui, finalizando, né, a curva da minha cava. Então, eu vou mexendo aqui na régua para encontrar a melhor posição, ok? Então, aqui já deu, eu vou fechar aqui a última parte da cava. Pronto, já tenho a minha cava traçada. Bom, agora eu vou fazer a marcação aqui da minha altura de busto. Então, eu vou começar pegando aqui desde aqui de cima, tá? E marco aqui 28. E fecho aqui essa reta. Então, nessa linha agora aqui da linha de busto, eu vou fazer a marcação do meu entreceio, que é a distância entre um mamilo e o outro, tá? Então, a distância do meu entreceio é 19. Então, eu vou dobrar aqui a minha fitinha no 19 e vou marcar aqui a metade. Então, aqui nesse ponto é o meu ponto alto do busto, tá? Teoricamente, o bico do meu seio tá aqui. Esse ponto ele é importante porque ele vai ser a referência para nossas pences, tá? Toda pence na parte da frente, ela é direcionada pro ponto alto do busto, ok? Aqui do lado vai ter uma pence, certo? Então, eu vou dar a partir daqui da minha linha de busto, eu vou descer, vou dar uma distância aqui de 2 centímetros.
tá? Marco aqui abaixo 2 centímetros. E nesse ponto, eu vou marcar a minha pence, centralizando ela com esse ponto. Então, como a minha pence é 3 centímetros, eu vou posicionar aqui 1,5. E vou marcar para cá 1,5 para cada lado. Ok? Então, aqui eu tenho 3 centímetros já marcado da minha pence. Esses 3 centímetros é esse 3 centímetros aqui, ó, que eu desci, certo? Agora, quando eu fechar essa pence aqui, essa minha linha de cintura vai vir para cá para cima e vai ficar na posição certa. Não se preocupe, porque aqui na lateral vai ficar na posição correta. E aqui na frente, você vai pensar assim, nossa, vai ficar maior na frente. Não fica, porque o busto, o volume dele, deixa essa parte aqui na posição correta, tá bom? Então, não se preocupe, porque o seu molde não vai ficar torto. Então, esse ponto aqui do meio é o meio da minha pence. Então, esse ponto, eu vou fazer uma reta ligando até aqui ao meu ponto alto do busto. Ok? E agora, eu vou fazer a marcação da minha altura dessa pence. Eu vou fazer aqui uma altura de 8 centímetros, tá? Mas ela pode ser mais comprida, ela pode ser até 10. O importante é ela não ficar muito próxima aqui ao ponto alto do busto, tá bom? Senão vai ficar um bico próximo demais ao seio e aí fica feio. Mas você pode deixar até 2, 3 centímetros aqui de distância, tá? De 2 a 3 centímetros de distância, na verdade de 3 para baixo de distância daqui do ponto alto do busto, ok? No final eu vou mostrar que dá pra gente fazer uma transferência aqui de pence da cava pra cá pra lateral. E aí quando essa pence aumentar, vocês vão entender isso depois, ela vai ter que ser um pouco mais comprida, porque ela vai crescer mais aqui, tá? Então, essa medida aqui de 8 centímetros já tá boa, porque no final, se eu for precisar fazer uma transferência de pence daqui da cava, eu já vou ter espaço aqui pra fazer ela crescer mais um pouco, tá bom? Então, eu vou fechar aqui a minha pence, o final dela é aqui, né? Então, eu vou fechar aqui. E olha só, eu tô passando com a linha pra cá, tá? Deixa eu até crescer a do meio. Passei aqui. Isso aqui é muito importante na hora de cortar a modelagem, tá? Eu vou cortar aqui pra você ver que é fundamental, tá? Esse passado aqui, porque a gente vai fazer de uma maneira que não vai faltar tecido depois, quando você for cortar essa pence. Quando eu cortar o molde, eu vou explicar direitinho. Agora eu vou fazer a marcação da pence e da cintura. Primeiramente, eu vou fazer uma reta aqui, ligando, né, ligada ao ponto alto do busto. Então, como eu sei que essa distância aqui é 9,5, né, daqui do ponto alto do busto pra cá, eu já vou marcar aqui também na linha da cintura 9,5, pra facilitar aqui pra mim. E eu também já vou marcar na linha do quadril, tá? Fiz as marcações e agora eu vou ligar essas retas aqui. Então, aqui a minha pence vai ficar localizada. Agora, Gisele, como é que eu vou saber quanto é de medida de pence que eu tenho que colocar aqui? Então, agora sim, chegou o momento de eu explicar essa continha aqui pra você. Você vai pegar a sua circunferência de busto, a medida normal, a medida justa no corpo, tá? Sem acréscimo de vertibilidade nenhuma. E vai subtrair com a medida da cintura, tá? Também a medida certinha. E você vai achar a diferença, tá? No meu caso aqui, deu 12 centímetros. Então, eu vou pegar esses 12 centímetros e vou dividir por 4. Por quê? Porque eu tô fazendo 1/4 do molde, certo? Achei o resultado, deu 3. Em cima desse resultado, eu vou subtrair 1 centímetro. Então, a minha largura de pence aqui vai ser 2, ok? Agora, uma coisa muito importante que é bom eu deixar claro pra você. A pence, nem sempre, a pence de cintura,
ela não é necessária para todos os manequins, tá? Se a sua medida de busto e a sua medida de cintura for muito próxima, e quando você for fazer essa continha aqui, o resultado der 3, der 2, né, der 1, significa que você não precisa de pence, tá? Se você tem uma barriguinha, né, se você tem uma barriguinha mais pra frente, se você é mais cheinha, não é necessário pence na cintura, tá? A função da pence na cintura é acinturar. A função da pence da lateral é dar volume ao busto, ok? Elas têm funções diferentes, as duas dão volume, né? As duas fazem o molde ficar com volume, só que a pence do busto, ela vai dar volume para fora, né? Para acomodar o busto. E a pence da cintura, ela vai dar o volume para dentro, tá? Para quê? Para que a cintura fique acinturada, para mostrar essa curva da cintura. Então, se essa diferença aqui for 2, né? Se o resultado for 2, for 1, não precisa, tá bom? Não precisa. Se der 2, você não precisa tirar 1, você pode deixar com 2 centímetros aqui, tá? Se você quiser colocar para ficar uma questão de design mesmo da blusa, tá? Mas não necessita. Se você colocar, pode até marcar ainda mais a sua barriguinha e vai aparecer mais, tá bom? E não é o que a gente quer, ok? Então, vamos lá. No meu caso aqui, a minha pence, né? A diferença deu 3, eu tiro 1, ficou com 2. Então, eu vou colocar aqui um para cada lado, tá? Então, essa linha aqui vai ser o centro da pence, né? Eu vou posicionar aqui e vou marcar um para cada lado. Aqui, ó. 1 e 1, tá? E agora, eu vou fechar aqui a minha pence de cintura, deixando aqui uma distância de 5 centímetros para encostar no ponto alto do busto, tá bom? Então, eu vou fechar aqui dessa maneira. Pronto. Bom, agora aqui para essa segunda parte, né, que é o quadril, eu não posso descer com essa pence até aqui no final, porque senão vai ficar agarrando aqui no meu quadril, certo? Então, eu vou usar a metade dessa medida de altura do quadril. Como o meu quadril tem 20 centímetros, né, de altura, da cintura até o quadril, eu vou marcar a minha pence aqui com 10 centímetros. Então, ela vai morrer bem aqui, tá? Com 10 centímetros, a metade da minha altura de quadril. Prontinho, então aqui eu já tenho a minha pence marcada. Agora eu vou fazer aqui a marcação da minha cintura. A minha cintura é 21,5, tá? Já com o acréscimo de 1 centímetro de folga de vestibilidade. Aqui, ó. A minha cintura é 82, dividido por 4, 20,5, mais 1 centímetro, 21,5. Só que eu vou ter que somar a esse 21,5, esses 2 centímetros aqui da minha pence, tá? Então, eu vou marcar aqui 21 mais 2, 23,5. Marco aqui 23,5, tá? Então, olha só, deu quase 1 centímetro aqui, próximo aqui a minha linha, né? Original. Daqui da cintura pra cima, eu vou passar com lápis, tá? Vou ligar até aqui ao final da cava. Eu vou fazer essa marcação com lápis, porque depois eu vou retraçar aqui essa lateral quando eu for fechar a pence, para não ficar muito risco de piloto, tá? Porque aqui depois eu posso apagar essa para não confundir muito, tá bom? Mas é bom você marcar, porque essa reta aqui ela é importante, ela é uma referência depois. Agora, eu vou marcar aqui a minha largura de quadril. O meu quadril é 100, dividido por 4, 25, mais 1 centímetro de folga de vertibilidade, 26. Marco aqui 26, tá? Agora, eu vou pegar aqui o meu quadril marcado e vou ligar
aqui a minha cintura, tá? Só que eu não posso fazer isso aqui, ó, passar uma reta como eu fiz aqui. Por quê? Porque nessa parte aqui, né, do quadril a gente não tem o corpo reto. Então eu vou fazer com essa régua, tá? Que é a régua de curva de marcação de quadril. E eu vou colocar aqui a minha régua de uma melhor maneira. O importante é ela ter uma leve curva. Ó, vejam que não ficou reto, ficou com uma leve curva, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou cortar essa modelagem aqui toda e vou deixar só essa parte aqui para explicar um detalhe muito importante na hora de cortar, quando tem pence aqui na lateral. Vamos lá. Bom, agora eu vou cortar com você aqui a lateral e a cava, tá? Aqui eu cortei, que é o meio, né, da frente, eu cortei normal, decote, o ombro, tá? Seguindo a linha mesmo. Só que aqui na lateral eu preciso primeiro fechar minha pence, tá? Pra poder cortar. Ó, eu vinquei aqui e aqui no molde eu vou decidir pra onde é que eu quero que a minha pence feche. Se eu fechar dessa maneira, ó, a sobra da minha pence vai ficar pra baixo, certo? Se eu quiser que ela fique pra cima, eu venho daqui de cima e fecho assim, ok? Então isso é a seu critério. Então olha só, lembra que eu falei que era importante essa linha passando aqui? É justamente por conta desse momento agora, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar aqui logo o meu quadril. E aqui eu vou fechar a minha pence. Então eu tenho que encontrar essa linha aqui, ó, com essa aqui, tá? E eu vou fazer isso aqui, ó. Só o que acontece, né? Acontece o desencontro aqui das retas da lateral. Então eu vou ter que retraçar essa minha lateral. Por isso que eu marquei com lápis. Lembra que eu marquei com lápis quando eu tava fazendo essa parte aqui do molde? Porque agora eu vou retraçar a minha lateral novamente, só que agora com a pence fechada. Então eu posiciono aqui. Ponho a minha régua lá, encostadinha aqui em cima. E eu vou retraçar a minha lateral com a pence fechada. Olha só, aqui eu tenho a linha com lápis, né? Que foi que eu marquei quando a pence estava aberta. Agora eu tenho uma nova linha com a pence fechada. Agora sim eu posso cortar e eu vou cortar com a pence fechada, tá? Aí olha o que vai acontecer agora. Aconteceu que criou um bico aqui, né? E isso é para quando eu fechar a pence no tecido, não faltar tecido para essa pence, ok? Então vai ficar certinho, ó, tá retinha a minha lateral e eu tenho tecido para pence. Se eu tivesse cortado aqui na linha do lápis, quando eu fechasse não ia dar certo, ia dar o desencontro e ainda ia faltar tecido aqui, ó. Tá vendo que aqui eu tenho a linha do lápis, ó? E ainda ia faltar tudo isso aqui de tecido. Agora, o que vale pra mim mesmo é essa nova marcação aqui, ok? Isso é muito importante, tá? Feito isso, eu vou cortar aqui a minha cava. Só que antes de cortar a cava, eu vou falar uma coisa que eu já falei também no outro molde, no molde que nós temos já aqui a aula. E é uma coisa que acontece na maioria das vezes, tá? Que é uma sobra de tecido aqui na cava. Por conta do volume do busto, quando a gente veste a roupa, o busto vem e empurra o tecido pra frente, né? E aí o que acontece? Nessa região aqui, a cava ela não encosta na pele e forma como se fosse uma boca, né? Fica um tecido amontoadinho aqui. Então dá pra gente fazer a correção desse empapadinho que aparece aqui na cava no molde, tá? Então eu vou colocar aqui uma pence na cava
Vou fazer isso aqui, ó. Lembra que eu falei que toda pence, ela é direcionada para o ponto alto do busto? Quando a gente vai fazer essa alteração, também não é diferente, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, no último ponto, aqui quando eu tracei a minha cava, e vou fechar aqui e ligar essa reta ao ponto alto do busto. Pronto. Bem aqui, eu vou fazer uma pence. Aí, o que que eu aconselho? Você faz o seu molde normal, sem pence nenhuma, tá? Faça uma peça piloto. O que é peça piloto? É você montar o seu molde com as suas medidas, pegar esse molde e cortar num tecido. Pode ser um TNT, pode ser um lençol velho, pode ser um percal bem baratinho, um tricoline que não tem elastano, um tecido plano. E aí você vai fazer uma peça piloto, tá? Que é, no caso, uma peça teste. Fechando as pences e tudinho, para ver se precisa fazer alguma alteração. Se aparecer aqui a necessidade de você colocar uma pence aqui na cava, você vai fechar no seu corpo aqui e descobrir quanto é que você tem que fechar aqui, tá? No meu caso, deu 3 centímetros. Então, ficou um papo aqui em mim com 3 centímetros de folga. E aí, eu venho aqui e marco. Eu vou pegar essa linha que eu já fiz, ela vai ser o centro aqui da minha pence. E eu vou posicionar aqui 1,5 a partir dessa linha. Então, aqui eu marco 3 centímetros. Centralizei aqui 1,5, marquei 1,5 pra cá e 1,5 pra cá. E eu vou fechar, vou ligar aqui os pontos, né, marcando a pence. Pronto, marquei aqui a minha pence de cava. Só o que que vai acontecer? Essa pence de cava, ela vai ser camuflada, ela vai ser transferida, ok? Nesse caso aqui, eu vou transferir ela para a minha lateral. De que maneira? Vou cortar aqui, tá? E agora, eu vou fazer um corte aqui na linha, nessa primeira linha aqui, ó. Nessa primeira linha aqui, não é na do meio, é nessa aqui. Até o ponto alto do busto. Até aqui, ó. Ok? Ficou assim. E eu vou ter que cortar também aqui a minha pence da lateral. Por quê? Porque eu vou fechar aqui essa pence, ó. Eu vou fechar ela aqui. E aí ela vai ser transferida para cá, para lateral. Só que aí eu preciso tá com essa pence aqui, com esse corte, para poder essa distância que eu tô tirando aqui, ela vir para cá, pro lado, tá bom? Eu vou fazer, vocês vão entender melhor. Olha só como ficou. Ok? Isso que eu tô fazendo aqui é uma adaptação do molde. Tá bom? Eu já tô resolvendo um problema agora, que geralmente acontece na modelagem, tá? Então, se você fizer sua peça piloto e aparecer aqui um papozinho na cava, você já pode corrigir no molde, tá? Pega o seu molde novamente, faça essa correção aqui e faça a transferência. Olha só, tenho 3 centímetros aqui. Eu vou fechar essa pence. Fechei. Olha o que aconteceu. Ela veio pra cá. Ok? Então, eu vou botar de novo na posição. Aqui tá a minha modelagem normal, certo? Fechei a pence. A pence que eu fechei aqui no molde foi transferido pra cá, tá? Então, eu vou colocar aqui uma fitinha, fechando essa pence, tá? E agora, a minha pence de lateral,
que era 3 centímetros, não é mais 3, é 6. Por quê? Porque isso aqui, ó, é a minha pence original. Confere? Ó, o tracejado aqui é a minha pence original, de 3 centímetros. Como a transferência da pence da cava veio pra cá, entrou os 3 centímetros aqui. Somando com 1,5 daqui, 1,5 daqui, eu tenho uma pence de 6 centímetros, ok? Agora, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um papel, vou colocar por baixo aqui, pegar uma fitinha, você pode colar com cola, tá? Então, coloquei aqui o papel e agora eu vou fechar, remarcar essa pence, certo? Eu vou contar agora já aqui com a minha pence original e vou ligar aqui até o ponto alto do busto. Só que essa pence, ela não vai ser costurada até aqui, tá bom? Ela vai crescer mais uns 2 centímetros, então eu vou deixar mais ou menos, vou acrescentar aqui mais 2 centímetros. E essa pence vai morrer aqui nesse ponto, ok? Então agora eu vou fechar, fazer o mesmo procedimento que eu fiz aqui antes de cortar. Vou fechar com a nova pence, né, com a pence já maior. Vou encostar aqui bem certinho. E vou remarcar aqui novamente. Agora eu vou cortar. Pronto, olha só. A lateral tá certinha, a pence tá maior. Ficou um bico diferente daquele primeiro, tá? Mas quando eu fechar a pence no tecido, não vai faltar tecido. Vai ficar tudo encaixadinho aqui, ó. Tá? E é isso. Dessa maneira, eu já solucionei um problema. Agora aqui, eu posso também refazer aqui a minha cava, tá? Fazendo isso aqui, ó. Vou colocar aqui uma fitinha e eu vou redesenhar aqui essa curva, ó, tirando esse bico. Pronto. E agora eu venho e corto aqui novamente. Pronto, tirei o bico que tava aqui, tá? E a minha cava já tá certinha e não vai dar mais nenhum papo, ok? Então aqui nós temos a frente pronta. Agora nós vamos começar a fazer as costas. As costas aqui eu já fechei o meu retângulo, tá? Com as minhas medidas de altura e de largura. É as mesmas medidas da frente. Aqui eu tenho 1/4 do meu busto, mais 1 centímetro, que deu 24,5. Aqui a única diferença das costas é que na costa não vai ter pence na lateral, né? Aqui na lateral. Então, a minha altura de corpo, a minha altura de cintura, a minha linha de cintura aqui no caso, vai ficar na medida certa, que é 43 centímetros, tá? Então, eu não vou fazer aquele acréscimo aqui que eu fiz na frente, tá? Aqui atrás, nas costas, já fica a linha na posição correta. Então, eu tenho aqui 43 mais 20 centímetros aqui, a partir dessa linha da cintura de quadril, ok? Então, eu fechei já aqui o meu retângulo. Bom, então eu vou começar aqui traçando o meu decote das costas. Vou marcar aqui 6 centímetros de afastamento, né, de decote. Mesma medida que eu marquei na frente. E aqui na descida, eu vou descer 2 centímetros, tá? Esses 2 centímetros também é uma medida padrão, ok? E aí eu vou fazer primeiramente com lápis. Então agora eu vou fazer aqui a ligação desses pontos, primeiramente com lápis, porque vai ter uma pequena mudança aqui, uma alteração em relação à frente, que eu vou explicar bem direitinho pra você.
Vou alinhar aqui a minha régua, uma posição, e vou passar direto aqui, ó. Passei direto, tá bom? A partir desse ponto aqui, que é o ponto de 6 centímetros, tá? Essa distância aqui, eu vou subir uma perpendicular de 1,5. Uma reta aqui bem pequenininha de 1,5. Vou marcar aqui agora 1,5. Então, bem aqui é o meu 1,5. Agora, deixo marcada, depois eu volto a trabalhar com isso. Agora eu vou marcar o meu ombro, que é 11 centímetros. Marco aqui, tá vendo? Marquei aqui 11 centímetros, nessa linha aqui normal. E vou descer também aqui uma reta, que vai ser a minha queda de ombro. Fazer aqui uma retinha, só que eu não vou descer aqui 4 centímetros, como eu marquei na frente. Eu vou descer apenas 2 centímetros. Por que eu vou descer só 2 aqui? Porque as costas, elas são maiores que a frente, tá bom? Então, é muito importante respeitar essa anatomia do corpo, ok? E agora, eu vou ligar esse ponto aqui até ao meu 1,5 aqui em cima. Então, agora, eu vou contar que o meu ombro começa aqui, ó. Porque eu vou pegar essa curva aqui do decote e vou parar aqui, certo? E a partir daqui, que vai começar aqui o meu ombro, eu vou conferir para ver aonde é que eu encontro 11 centímetros novamente. Que vai ser bem aqui, ó. Viu como mudou de posição? Como eu trouxe mais para cá, ele veio também mais para cá. Então, minha nova marcação de ombro é aqui, daqui, né, até aqui. E retraçar aqui o meu decote certinho. Pronto. Esse restante, esses traços aqui eu posso apagar, tá? Pronto, agora eu vou fazer aqui a minha marcação de altura de cava. Só que eu vou usar a mesma altura que eu usei na frente. Eu vou pegar o molde da frente novamente para explicar uma coisa muito importante para você que eu não expliquei aqui na hora que eu estava fazendo o molde da frente. Bom, você lembra que a minha altura de cava é 18, certo? Só que na frente eu rebaixei 4 centímetros aqui. Então, eu vou posicionar aqui o meu molde, aqui, ó, só pra você entender, tá? Então, aqui, ó, que é o meu molde da frente, eu rebaixei 4 centímetros, certo? Bem aqui, ó. Daqui pra cá tem 4 centímetros. E a minha linha de cava é essa aqui. Então, daqui pra cá eu tenho 18. Daqui pra cá, ó, que é onde termina meu ombro da frente. Com mais 4, eu tenho 22, porque eu pego esse 4 aqui que eu rebaixei e somo ele com 18, certo? Então, 18 mais 4, 22. Então, eu poderia, a marcação da linha da cava da frente, eu fiz um ponto, lembra? E eu esquadrei, né? Eu poderia fazer agora assim, dessa maneira, como eu vou fazer nas costas. Pego a minha altura de cava e somo com 4. Por quê? Porque eu tô tendo como referência a minha medida da frente, tá? Esse rebaixamento aqui, ele só é nas costas, mas a minha altura de cava, ela vai ser referente ao molde da frente. Então, eu vou marcar aqui 22, tá bom? Que é a mesma altura que ficou na frente. Opa, desculpa, bem aqui. 22. Você entendeu isso que eu quis dizer? Lá na frente eu rebaixei apenas 4 centímetros, né, de ombro. E eu tinha aqui a altura de cava 18. Então, se eu peguei a minha altura de cava e somei com uns 4 que eu rebaixei. 4 mais 18, 22. Então, dá no mesmo, eu vim marcando desde aqui de cima 22.
porque aí eu elimino os 4 centímetros e eu tenho aqui a minha altura de cava de 18, tá bom? Eu espero que eu não tenha confundido você. Bom, então eu traço aqui a minha linha de cava das costas, tá? E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, vou achar essa distância. Que agora aqui deu, nas costas deu 7 centímetros. Vou marcar aqui na minha linha de cava 7. E eu vou agora fechar aqui essa reta unindo. Ok? Então agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na frente. Vou identificar aqui, marcar 1 centímetro aqui, que é a minha folga de vestibilidade. Porque é até aqui que a minha curva vai vir, tá? Vou pegar aqui a minha medida, a minha altura de cava das costas, que vai dar 20 nas costas. Por quê? Porque eu desci apenas 2 centímetros aqui, tá? Isso porque as costas é maior que a frente, tá? Então, 20 dividido por 3, lembra que aqui a gente divide por 3, vai dar 6,6 e um monte de 6. Então, eu venho aqui e marco 6,6. Então, marquei aqui 1/3 da minha medida dividida por 3. Esse restante aqui, que deu 13, quase 13,5, vou botar assim 13,4. Vou dividir aqui 13,4 por 3. Deu 4,4, mais ou menos. Então, eu venho aqui e marco 4,4 aqui. 4,4 aqui. Pronto, então eu fiz a mesma coisa que eu fiz na frente. Peguei a minha medida de altura de cava, dividi por 3, marquei a primeira parte aqui de 1/3 e peguei o restante e dividi novamente por 3. Agora, nesse primeiro ponto aqui, eu vou entrar meio centímetro. Lembra que na frente eu entrei 1,5, né? E nas costas eu vou entrar apenas meio centímetro. Faço a marcação aqui de meio centímetro, ó. Tá? E eu vou fazer a mesma coisa. Pego a minha régua e vou enquadrando aqui para desenhar a minha cava. Fazendo parte por parte. Agora, esse ponto vai vir a esse de baixo, eu pulo do meio. Pronto, fechei aqui a minha cava das costas. Agora eu vou marcar aqui a minha pence de cintura, tá? Aqui eu tenho a minha linha do meio das costas e eu vou fazer a mesma marcação de 9,5 centímetros que eu fiz na frente, que é referente ao ponto alto do busto. Só que aqui na costa, ela só vai ser uma referência, tá? Só vai ser a posição realmente. Então, marco aqui 9,5, marco aqui também 9,5. E agora eu vou fechar aqui, vou ligar os pontos e fazer a minha reta. Aqui eu já tenho marcado o meio da minha pence. Bom, eu já sei que a minha pence é 2 centímetros aqui de largura, né? Eu mostrei pra você lá na frente como é que faz esse cálculo. Então, eu já posso vir aqui e marcar. Posiciono aqui e marco um para cada lado. Ok? Marquei 2 centímetros aqui. Aqui nas costas eu já posso subir mais um pouco aqui a minha pence, tá? Eu posso deixar até com 2 centímetros aqui antes da minha linha de cava, tá? Então ela pode ser um pouquinho mais longa, ok? Isso nas costas, tá? Aqui nas costas eu vou usar a mesma regra que eu usei na frente. Que eu vou usar a metade da minha altura de quadril. Como a minha altura de quadril é 20, aqui a minha pence vai morrer em 10 centímetros, bem aqui. Agora, eu vou fazer aqui a marcação da minha cintura,
que é a mesma coisa que eu fiz na frente, tá? A minha cintura é 21,5 já com a folga de vertibilidade. Vou acrescentar os 2 centímetros da pence e aí eu marco 23,5 aqui. Marquei aqui os 23,5 e agora eu posso ligar aqui ao fim da minha cava. Pronto, já marquei aqui. A mesma coisa eu vou fazer aqui no meu quadril. Meu quadril é 26, já com a folga de vertibilidade, tá? Marquei, ele saiu aqui da minha reta, né? Porque é a medida maior abaixo da cintura. E aqui eu vou posicionar aqui a régua, enquadrar na melhor posição. Bom, se der aqui um biquinho você tira, tá? Não tem nenhum problema tirar aqui assim. E o nosso molde tá pronto das costas, tá? Eu só queria fazer aqui explicar pra vocês um detalhe que vocês podem fazer pra deixar essa modelagem ainda melhor, tá? Se a sua pence der 3, der 4, e a pence aqui no caso da cintura, tá? Se você quiser, você pode dividir essa pence com um entre meio. De que maneira? Você vai poder distribuir, tá? Essa pence. Vamos supor que essa minha pence aqui fosse de 3 centímetros, tá? Vamos supor. Então, eu ia permanecer com 2 centímetros aqui e o outro 1 que tá faltando, eu ia colocar aqui no entre meio, ó. Eu ia marcar aqui no meu entre meio das costas. E aí, aqui no entremeio das costas, eu ia fechar, fazer esse desenho aqui, ó. Tá vendo? Fechar como se fosse uma pence. Só que isso aqui é a costura, tá? Na costura, no corte do tecido, você já vai fazer essa entradinha aqui. E isso ia modelar ainda mais o seu corpo, a sua cintura. Ok? Isso, só vai fazer isso se essa pence aqui for a partir de 3, 4, tá? No meu caso aqui não foi necessário porque é só 2 centímetros que eu tenho de pence, tá? Para não ficar uma pence com 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui, eu resolvi deixar a pence só aqui. Essa dica de colocar uma pence aqui também é uma adaptação para você que tem essa curvatura das costas, né, que tem um bumbum grande, que tem a cintura mais acentuada. É uma forma de fazer a roupa vestir melhor, tá? Nesse caso aqui, a sua blusa vai ter que ter uma costura aqui no meio das costas, tá? Então é isso, nosso molde aqui tá pronto. Agora eu já vou mostrar pra vocês a conferência da frente e das costas com esse molde aqui já cortado, tá? Vamos lá. Bom, agora vou fazer aqui a conferência das alturas, tá? É importante que a minha linha da cintura da frente encontre com a linha da cintura das costas, tá? Eu vou colocar aqui um alfinete para posicionar aqui as duas linhas, tá? E aí eu olho pra cá pra baixo, ó. Tá batendo altura com altura, tá? A altura de quadril tá a mesma altura da frente, tá igual das costas. Agora aqui, eu vou fechar minha pence para fazer a conferência, ok? Fecho aqui a pence. E vejo se tá batendo aqui a minha lateral, ó. Tem que fazer isso aqui, ó. Tem que encontrar certinho, tá? Então, aqui tá batendo, ó, certinho, ok? Então, fiz a conferência aqui da lateral, fechando a pence. Aqui também, ó, do meu ombro também estão batendo, ó, estão encontrando, certo? E aí, o meu molde tá pronto. Bom, então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou muito, compartilha, comenta. E se ainda não for inscrito ou inscrito aqui no canal, se inscreve, não esquece de ativar o sininho. Bom, aqui embaixo na descrição tem o link do grupo do WhatsApp. Quero te convidar a entrar nessa comunidade.
Lá no grupo do WhatsApp, eu abro o grupo toda quinta-feira para você que está lá mandar suas dúvidas que você tiver durante a semana e eu me comprometo em responder em uma semana, tá? Então eu vou ler todas as dúvidas e vou responder lá pelo grupo. Então é importante você estar lá também, ok? Também tem aqui o link do grupo do Facebook. Vou deixar todos os links aqui na descrição. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e eu te vejo numa próxima aula.